Meus dois filhos, Ricardo e João, são gêmeos de 6 anos. Há um ano, residíamos em nossa casa antiga, mas um acontecimento nos impulsionou a nos mudarmos, uma história longa e terrível. Morei na antiga casa por 4 anos. Minha esposa, Carol, e eu nos casamos enquanto vivíamos lá, e foi o lugar onde nossos filhos nasceram. O bairro estava passando por mudanças, e não eram para melhor. Apesar disso, inicialmente planejávamos permanecer naquela casa, até que algo ocorreu. Era uma casa de esquina, e a residência atrás da nossa, na interseção da estrada, estava encoberta por árvores e arbustos altos, dificultando a visão desses vizinhos. Por outro lado, nosso vizinho à direita chamava-se Robson. Ele havia se mudado para lá há menos de um ano na época. Tive algumas conversas breves com Robson, ele não parecia ser a pessoa mais amigável. 2 janelas de sua casa davam para nosso quintal, comprometendo nossa privacidade, embora esses quartos nunca parecessem estar iluminados. Num dia de verão, enquanto Ricardo e João brincavam no quintal, eu realizava trabalhos de jardinagem. Em um momento, ao me dirigir à garagem separada, avistei Robson na janela ao lado por apenas meio segundo. Após notá-lo, ele virou-se e afastou-se da janela. Foi um pouco estranho, mas não dei muita importância. Mais tarde naquele dia, enquanto o sol se punha, as crianças voltaram para brincar. Era um dia muito quente, então foram para a piscina inflável, enquanto Carol e eu preparávamos o jantar na cozinha. Subitamente, a risada das crianças parou, e Ricardo entrou correndo dizendo que havia uma luz piscando na janela do vizinho. Segui ele até o quintal para ver o que estava acontecendo. Ele apontou para uma das janelas no andar de cima da casa do vizinho, que dava para o quintal, e disse que uma luz branca continuava aparecendo naquela janela. Pressentindo o pior, perguntei aos gêmeos se parecia com um flash de câmera. Ambos confirmaram. Falei para eles se secarem e entrarem. Compartilhei a situação com Carol, e ela também suspeitou do pior. Sugeriu que eu fosse até o vizinho e batesse em sua porta. Assim eu fiz, mas ele não atendeu. Seu carro estava na garagem, indicando que estava em casa. Após algumas tentativas frustradas, desisti e retornei. Informei a Carol que ele não abria a porta, aumentando a credibilidade das palavras das crianças. Embora não pudéssemos provar que a luz branca fosse um flash de câmera, a aparência sugeria, gerando preocupação. Alguns dias, ou até mesmo semanas, se passaram antes de ocorrer algo mais. Numa noite, enquanto Carol e eu estávamos no quarto, ouvimos o portão lateral sendo aberto e fechado silenciosamente do lado de fora. Carol insistiu que eu verificasse, então saí para o quintal e examinei ao redor. Apesar de ter ligado todas as luzes, não avistei ninguém ou algo suspeito. Entretanto, percebi que as luzes no quintal do Robson estavam acesas. Ao me aproximar da cerca para olhar para o quintal dele, ele surgiu do outro lado e perguntou se eu precisava de algo. Perguntei sobre qualquer avistamento ou som de alguém se aproximando de nosso quintal, ele negou. Aproveitei para indagar diretamente se ele estava observando meus filhos, dado que eles acreditavam que alguém estava na janela dele tirando fotos enquanto brincavam na piscina. Sua reação foi suspeita, ele ficou excessivamente ofendido, quase gritando por eu tê-lo acusado. Novamente, sem evidências, evitei iniciar problemas com o vizinho. Pedi desculpas e retornei para dentro, mas Carol expressou descontentamento, dizendo que ele estava mentindo. O próximo incidente ocorreu algumas semanas depois, durante a noite, enquanto dormíamos. Acordei com Carol me sacudindo em pânico. Inicialmente confuso, olhei ao redor do quarto. Quando ouvi os gritos das crianças do quarto deles, pulei da cama e corri para o quarto das crianças. Ricardo estava acordado e chorando, e percebi segundos depois que seus gritos acordaram João, que também chorava e gritava em reação.
Ricardo mencionou que alguém estava do lado de fora da janela há um instante, seguido por um flash de câmera. Apesar do arrepio, minha indignação cresceu. A única pergunta que consegui formular foi: como era essa pessoa? Ele respondeu que não viu. Levei as crianças para nosso quarto, onde dormiram conosco com as luzes apagadas. Espiei pela janela para a casa escura ao lado. Ao olhar cada janela, vi que ele, assim como eu, espiava por uma das janelas no andar de cima, naquele mesmo quarto voltado para o quintal. Eu, nervoso, fui até a casa ao lado e toquei a campainha dele cerca de 15 vezes, mas não obteve resposta. Chamei a polícia para registrar um relatório sobre Steve, possibilitando que, se outros relatos surgissem no futuro, o departamento policial investigasse. Desde então, nunca mais o vi. Há cerca de meses, mudei para um apartamento com mais 2 amigas para poder frequentar a faculdade. Há uma lista de coisas que tornam o prédio em que vivemos não tão bom. Por exemplo, a maioria dos quartos dos apartamentos tem vista para o corredor, onde as pessoas do mesmo andar constantemente caminham para entrar ou sair do prédio. Assim, se você deixar suas janelas abertas, qualquer pessoa passando do lado de fora pode ver dentro do seu quarto. Mas, considerando que passo a maior parte do meu tempo na faculdade e as garotas com quem moro, além da maioria dos vizinhos, são realmente legais, as coisas dessa lista não me incomodam muito. Algumas noites atrás, enquanto me preparava para dormir, pude ouvir música vindo de algum lugar, principalmente canções pop dos anos 2000. Como moramos em uma cidade amigável para estudantes cheia de repúblicas na área dos lagos, não dei muita importância. Provavelmente havia várias festas acontecendo, e o som vinha de uma delas, ou talvez fossem apenas alguns amigos bêbados ouvindo na rua. Fui para a cama e deixei um vídeo aleatório tocar no meu telefone para tentar dormir, como costumo fazer. No entanto, ao começar a cochilar, comecei a ouvir barulhos de perfuração. A princípio, pensei que estava apenas sonolenta e ouvindo coisas, ou talvez o som viesse do meu telefone. Mas pausei o vídeo e ouvi atentamente, e definitivamente havia alguém usando uma furadeira em algum lugar próximo. Levantei-me e andei pelo apartamento, me sentindo confusa. Já eram por volta das 23 horas, então não havia como alguém estar trabalhando ainda. O som estava mais alto na janela do meu quarto, então a abri para verificar e percebi rapidamente que vinha do apartamento vizinho, o mais próximo da minha janela. Naquele momento, percebi que a música também vinha de lá. Ninguém mora especificamente naquele apartamento, então minha confusão só aumentou. Mas então pensei que talvez alguém tivesse planejado alugá-lo, conversado com o proprietário e solicitado algum reparo. Ainda assim, o fato de estarem fazendo isso tão tarde em uma quinta-feira parecia muito estranho. Voltei a tentar dormir, mas os ruídos persistiam. Enviei mensagens para um amigo e, eventualmente, comecei a expressar minha frustração, enviando áudios e até mesmo um vídeo na direção da janela de onde vinha todo o barulho. Ele sugeriu que eu chamasse a polícia, argumentando que não era aceitável alguém agir dessa maneira, especialmente em um prédio repleto de apartamentos. Decidi não seguir esse conselho, pois meu único desejo naquele momento era descansar, e já passava da meia-noite. Tentei dormir apesar do som constante da furadeira. No entanto, um pouco depois da 1h da manhã, despertei novamente, desta vez devido a batidas. Embora estivesse estressada, não me sentia pronta para agir imediatamente. Tentei voltar a dormir, mas acordei novamente por volta das 3h30, e não ouvi mais nenhum barulho vindo do apartamento. Tudo estava em silêncio, o que começou a me perturbar rapidamente. O silêncio era quase opressivo. Eu deveria ter percebido ou sentido alguma coisa para acordar.
A ausência de sons me deixava inquieta, e a sensação de que alguém poderia estar do outro lado da minha janela fechada crescia. Tentei para não pensar nisso, mas não consegui ter um sono tranquilo desde então. Na manhã seguinte, ao sair, passei pela mesma janela e notei que estava fechada. Era como se a noite anterior não tivesse ocorrido. Contudo, ao questionar a colega que estava em casa comigo, ela revelou que acordou diversas vezes durante a noite, mas estava impossibilitada de agir devido à paralisia do sono. Isso confirmou que não estava imaginando as coisas, essas pessoas estavam realmente presentes. No entanto, surgiram novas interrogações em minha mente: como tiveram as chaves do prédio e do apartamento? Por que evitavam ser vistos durante o dia? O que planejavam fazer, não apenas comigo, mas com qualquer pessoa que passasse por ali? Uma semana se passou, e felizmente, não me deparei com esses indivíduos novamente. Ainda estou perplexa sobre quem eram e qual era o propósito de suas ações. Honestamente, sinto receio até mesmo ao ponderar sobre a possibilidade de eles retornarem ou permanecerem nas proximidades. Moro em uma cidade do interior de São Paulo, onde minha namorada Sara e eu recentemente decidimos alugar uma encantadora casa, perfeitamente dimensionada para acomodar de 2 a 4 pessoas. A localização é privilegiada, em uma rua pacífica, com um quintal espaçoso que proporciona um ambiente sereno. No entanto, a aparente tranquilidade da nossa nova morada é desafiada por alguns elementos intrigantes que começaram a gerar desconforto em nossa rotina diária. A casa está estrategicamente posicionada entre uma bacia de drenagem de água, com um visual arborizado peculiar que o condado chama de tal maneira, e o lar de nossos vizinhos, João e sua esposa, cuja presença discreta e idades na faixa dos 60 anos conferem um ar de serenidade à vizinhança. O lado oposto da rua revela um pequeno bosque, que emoldura outra bacia de drenagem de água, oferecendo, assim, uma privacidade frontal que atraiu nossa atenção desde o início. Contudo, o enigma está no quintal. O quintal da casa do João, nosso vizinho ao lado, é parcialmente oculto por arbustos plantados há anos pelo proprietário. Essa configuração, aliada à ausência de outras casas que poderiam vislumbrar nosso quintal, exceto por uma única residência do outro lado do muro, criou um cenário peculiar. Essa única casa, embora seja a única capaz de observar nossas atividades no quintal, tornou-se motivo de desconforto para Sara e para mim. O outono, com suas folhas caindo, trouxe consigo a necessidade de realizar a limpeza típica da estação, tanto na frente quanto atrás da casa. Foi durante esses momentos ao ar livre que percebemos uma constante presença indesejada, um casal de meia-idade posicionado persistentemente na janela da casa vizinha, sempre olhando para nós. A sensação desconfortável de ser observado aumentou, chegando a um ponto em que fingir ignorar tornou-se insustentável. Em um dia nebuloso, durante a rotina de rastelar as folhas caídas, olhei para a janela e, novamente, encontrei os olhares fixos daquele casal. Decidi tentar uma abordagem amistosa, acenando na esperança de uma resposta positiva. No entanto, meu gesto foi recebido com um silêncio desconcertante. Mesmo diante do sorriso e do aceno, as figuras na janela permaneceram imóveis, observando-nos. Essa experiência tornou-se tão desconfortável que Sara, sentindo-se ameaçada pela constante vigilância, evitou o quintal. Diante desse cenário, decidimos confrontar a situação. Sara propôs que fossemos até a casa e nos apresentássemos aos nossos misteriosos vizinhos. A ideia, inicialmente recebida com hesitação, ganhou força à medida que circundamos o quarteirão e nos aproximamos da casa em questão. Tocamos a campainha na esperança de que uma das figuras da janela respondesse. Entretanto, a porta se abriu apenas o suficiente para revelar metade do rosto de um homem jovem, na faixa dos 20 anos.
A escuridão que envolvia o interior da casa criava uma atmosfera sombria e estranha. Nossas tentativas de iniciar uma conversa amigável foram recebidas com uma atitude reservada, como se fôssemos intrusos indesejados. Perguntas sobre as supostas pessoas na janela foram negadas, deixando-nos ainda mais perplexos. Sua negação e a atitude desinteressada contribuíram para um sentimento de desconforto que permaneceu conosco mesmo depois de deixarmos a casa. Assim, a atmosfera peculiar no quintal, com sua mistura de privacidade e vigilância, tornou-se um mistério contínuo em nossas vidas suburbanas. O outono trouxe não apenas a queda das folhas, mas também uma aura de enigma e desconforto que paira sobre nossa pacífica moradia. Mas estranhamente, enquanto caminhávamos pelo caminho de volta para a calçada, notei que o cara atrás da porta ainda estava espiando metade do rosto pela porta entreaberta. Tenho certeza de que ele nos observou indo embora até ficarmos fora de vista. Essa interação foi mais estranha e mais assustadora do que estávamos esperando. Quando voltamos para casa, subi para o nosso quarto. O andar de cima da nossa casa é apenas nosso quarto principal e o banheiro. Tem 2 janelas. Uma das janelas olha para aquela casa por cima ao muro. Olhei pela janela para ver aquelas 2 pessoas olhando pela janela novamente. E mesmo a essa distância, senti que estavam olhando diretamente para mim. Fechei as persianas e desci para contar para Sarah. Concordamos que era hora de plantar alguns arbustos para bloquear a visão da janela deles. O único problema é que já é outono e é tarde demais para plantar qualquer tipo de árvore. Teremos que passar pelo inverno. Depois de alguns dias sem olhar pela janela do quarto ou ir para o quintal, uma noite ouvimos um estranho som de palmas lá embaixo. Eu disse para Sarah esperar na cama enquanto eu descia. As palmas ficaram mais altas, e rapidamente descobri que não era o som vindo lá da frente de casa. As persianas estavam, é claro, fechadas porque não queríamos que aquelas pessoas assustadoras olhassem para nossa sala de estar à noite. Me aproximei, e sim, era 100% uma mão batendo palma. Considerei perguntar quem está lá, mas congelei e fiquei com muito medo. Em vez disso, acendi a luz do quintal, e então as batidas pararam. Eu nem queria olhar para fora da janela ou da porta. Mantive a luz acesa e voltei para cima para o meu quarto, onde contei para Sarah sobre as batidas assustadoras, mas afirmei que afastei quem quer que fosse. Exagerei com medo de parecer covarde. Também não queria preocupá-la. Ambos imaginamos que tinha algo a ver com aquela casa, no entanto. Nada aconteceu desde então, mas terei que atualizar ao longo do inverno. Obrigado a todos que gostaram dos nossos relatos. Não esqueçam de deixar o like, seguir nosso canal e se tiver algum relato, nos envie no nosso e-mail que está na tela.